Nos últimos anos, sempre que surgem conflitos no Oriente Médio, uma das primeiras consequências costuma ser a alta no preço do petróleo. Tensões envolvendo países como Estados Unidos e Irã frequentemente fazem os mercados globais reagirem imediatamente. Isso acontece porque o petróleo é um dos recursos mais estratégicos do planeta. Quando há risco de guerra ou instabilidade política em regiões produtoras, o mundo inteiro sente o impacto, desde o preço da gasolina até o custo de alimentos e transportes. Mas afinal, o que exatamente é o petróleo? De onde ele vem? Como foi descoberto? E como ele se tornou o combustível que move praticamente toda a economia moderna? Eu sou Mistério, e seja bem-vindo ao canal do Lorde dos Mistérios. O petróleo é um combustível fóssil, formado ao longo de milhões de anos. Quimicamente, ele é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, substâncias compostas principalmente por carbono e hidrogênio. Ele normalmente aparece na natureza como um líquido escuro, viscoso e inflamável, acumulado em reservatórios subterrâneos. Seu nome vem do latim petra, pedra, oleum, óleo, ou seja, literalmente significa óleo de pedra. Esse recurso natural é encontrado em diversas regiões do planeta, especialmente em áreas onde existiram antigos mares e grandes quantidades de matéria orgânica. Mas para entender melhor o petróleo, precisamos voltar milhões de anos no passado. A origem do petróleo começa em antigos oceanos que existiram há dezenas ou até centenas de milhões de anos. Nesses mares viviam enormes quantidades de algas microscópicas e pequenos organismos marinhos. Quando esses organismos morriam, seus restos afundavam e se acumulavam no fundo do mar. Com o passar de milhões de anos, essas camadas de matéria orgânica foram sendo enterradas por sedimentos. Sob altas pressões e temperaturas, essa matéria orgânica passou por um processo químico muito lento, transformando-se em petróleo e gás natural. Esses líquidos então migraram através das rochas até ficarem presos em reservatórios subterrâneos. É por isso que encontrar petróleo exige estudos geológicos complexos e perfurações profundas. Embora o petróleo já fosse conhecido desde a antiguidade, sua exploração moderna começou apenas no século XIX. Um dos marcos históricos ocorreu em 1859, quando Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo comercial na cidade de Titusville, nos Estados Unidos. Esse evento é frequentemente considerado o início da indústria moderna do petróleo. Na época, o petróleo era utilizado principalmente para produzir querosene, que servia para a iluminação. Mas uma grande transformação estava prestes a acontecer. No final do século XIX surgiram os primeiros automóveis movidos por motores de combustão interna. Um dos pioneiros dessa tecnologia foi o engenheiro alemão Karl Benz. Seu veículo, criado em 1886, é considerado por muitos historiadores o primeiro automóvel moderno da história. Esses motores utilizavam derivados do petróleo, principalmente gasolina, como combustível. Com o crescimento da indústria automobilística no século XX, o consumo de petróleo aumentou enormemente. Empresas como Ford ajudaram a popularizar os automóveis em larga escala. E rapidamente o petróleo se tornou uma das principais fontes de energia do planeta. Para obter petróleo, as empresas precisam perfurar poços que podem chegar a vários quilômetros de profundidade. Essas perfurações podem ocorrer tanto em terra quanto no oceano. No mar, são utilizadas grandes plataformas de exploração. Após encontrar um reservatório, o petróleo é bombeado até a superfície e enviado para refinarias. O transporte pode ocorrer através de oleodutos, navios petroleiros e caminhões especializados. Mas o petróleo bruto ainda não pode ser usado diretamente como combustível. Ele precisa passar por um processo chamado refino. Nas refinarias, o petróleo passa por um processo chamado destilação fracionada. Nesse processo, o petróleo é aquecido em grandes torres de destilação.
Cada componente do petróleo evapora em temperaturas diferentes. Isso permite separar diversos produtos importantes, como a gasolina, diesel, querosene, gás de cozinha, lubrificantes, asfalto e matérias-primas para plásticos. Ou seja, o petróleo não serve apenas como combustível, ele também é a base para milhares de produtos usados no nosso dia a dia. Hoje o petróleo continua sendo um dos recursos mais importantes da economia global. Ele influencia diretamente setores como o transporte, a indústria, a agricultura e a produção de energia. Grandes países produtores, como a Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia, possuem enorme influência no mercado mundial. Organizações como a OPEP ajudam a regular a produção global e impactam diretamente os preços internacionais. Por isso, qualquer crise política ou conflito em regiões produtoras pode afetar rapidamente o preço do petróleo no mundo inteiro. O petróleo é muito mais do que apenas combustível. Ele é um recurso que moldou a história da economia moderna, impulsionou a indústria e transformou completamente a forma como o mundo funciona. Mesmo com o crescimento das energias renováveis, o petróleo ainda desempenha um papel central na economia global. E enquanto o mundo continuar dependendo dele, seu impacto continuará sendo sentido em praticamente todos os países do planeta. Portanto, até quando ele deixará de existir, permanece sendo um grande mistério.